Olá pessoal do Juntos Mudando o Mundo, aqui é a Carla, estou aqui novamente para falar de um assunto chamado política. Política, né? Na verdade, eu acho que tá meio em off esse assunto agora, né? Quer dizer, tirando todas essas coisas que está estourando a nível presidencial e a nível governamental aqui em São Paulo, devido à falta de água e muitas coisas que estão acontecendo. Eu acho que naquele sentido, aquele alvoroço que estava no passado, referente à própria igreja, né, de estar em oração e clamor e toda aquela exposição das igrejas na mídia, acabou a eleição, né, ninguém mais falou de nada, né, e isso me incomoda um pouco, né, porque assim, a gente só ora na hora da eleição e os outros 4 anos, o que acontece, né, mas eu creio que mesmo assim Deus age. E se nós fôssemos mais fiéis e mais persistentes, eu creio que nós veríamos mais o agir de Deus, mas enfim. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem me falado nesse processo todo de oração desde o ano passado, né? Então, faz 2 anos que eu oro especificamente por política. E ano passado aconteceram todas aquelas coisas, né? E cada vez que eu orava, Deus me direcionava, olha, ora pela nação, ora pelo Estado, tudo ok. E eu orava e Deus falava assim pra mim, Davi será levantado. Eu falava, ok, né? E eu já pensando, pô, Davi é Marina, né? Marina Silva, não por ela ser evangélica, enfim, mas pela postura dela, né? Deus falando, ó, tá acabando o tempo de Saul, tá acabando o tempo de desobediência, desculpa. E Davi tá vindo aí porque vai ser levantada uma geração, um tempo que a sua nação vai me servir, será uma nação de louvor. O que louvor no sentido de adoração a Deus, né? Uma nação focada em Deus, vamos dizer assim. O que se encaixa com diversas profecias que foram ditas. E eu falo assim, Deus, que quando Deus começou a me mostrar esse cenário, e ele me mostrava esse cenário repetidamente, foi na época que Eduardo Campos era candidato. E ele tinha, assim, 8% dos votos. E eu falava, Deus, assim, como que a Marina vai se levantar pela conduta dela e por tudo, né? Aqui a questão não envolve religião. E desse jeito. Aí eu lembro que um dia depois, ou no mesmo dia, estourou lá, né? Explodiu o avião, tá? Eduardo Campos faleceu, tudo que até agora é uma questão, enfim, né? Que a gente não pode questionar, etc. Mas o foco não é esse. E eu lembro que eu comentei com meu pai, eu falei, pai, lembra que eu falei sobre Davi ser levantado? Eu falei que Davi era Marina Silva e não sei o que. Pô, Eduardo Campos morreu. Eu não tô falando que Deus assassinou o Eduardo Campos pra levantar Marina. Não, eu ouvi umas histórias dessas e eu falei, gente, não é isso, né? Mas assim, a situação era essa na época. E, enfim, a Marina passou tal. E aqui em São Paulo ela tinha um favoritismo muito grande. Mas com esse negócio, o pessoal ficar meio com medo do PT entrar, o pessoal acabou votando no Aécio. E o Aécio foi pra segundo turno. E, enfim, aí chegou a segunda parte da eleição e a Dilma ganhou e continuou. Ok, durante todo esse período, eu me mantive em oração. E Deus falando, ó, vai acabar o tempo de desobediência e vai começar. Mas Deus não fala a data, né? Hoje, quando você tem uma profecia, alguma coisa assim, a não ser que seja algo muito específico, Deus, ele fala, ó, o tempo está acabando, mas esse tempo pode ser 6 meses, 1 ano, pode ser coisas que meus filhos verão. Deus já me falou várias vezes assim, ara a terra em oração, porque a próxima geração vai ter frutos da oração da geração de agora. O que acontece até hoje, né? Nós somos frutos de oração do meu pai, do meu tio, do meu avô, de pessoas que se propuseram, de missionários de 400 mil anos atrás e esse tipo de coisa. Então a gente é sempre fruto de uma geração anterior, pelo menos, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E aí Deus me mostrou algumas coisas bem específicas. Uma coisa que Deus me mostrou foi homens de terno, que eram do governo, e havia uma aranha gigantesca. E essa aranha, eu conseguia ver como se fosse uma coisa meio raio-x, sabe? A barriga dela fazendo a teia assim por dentro. E ela amarrando todos eles. E eles estavam meio que zumbis já, todos amarrados. E vários homens, todos amarrados. E aí Deus me falava, isso se chama uma rede de favor. E a política brasileira, ela é presa dentro do favor, né? E muitas pessoas falam isso, ó, é aquela coisa, eu faço um favor pra você, um favor pra mim. E hoje eu tô até ouvindo uma notícia
no rádio de manhã, e aí o jornalista que tava fazendo reportando, né, a notícia, ele tava falando, porque no governo tal, fulano deu uma empresa X pro ciclano em retorno de favor eleitoral, não sei o quê. E Deus me falou, eles estão presos e eles não estão conseguindo sair, entendeu? E era um laço, tipo, mortal, porque a aranha era gigante, ela tava pronta pra abocanhar eles. E ela lá, fabricando a teia. E eles totalmente enrolados. Eu passei muito mal quando eu vi isso, na verdade, né? E aí eu falei assim, Deus, como faço? Ora, vocês são o país do rabo preso, sabe? A gente tá sempre devendo um favor a alguém. E a gente tá sempre fazendo favores pra prender as pessoas. Isso é culturalmente do brasileiro. Lógico que existe em outros países, mas o Brasil é mito em fazer isso. Entendeu? Você fala assim, faz um favorzinho pra mim, é só um pouquinho, entendeu? E a gente já carrega isso como moeda de troca. E isso acarreta corrupção e acarreta várias outras coisas. E o que você vê no governo atual e nas pessoas que estão ali é que eles eram amigos de base, né? Nessa coisa de mensalão e tal. E a troca de favores ali é tipo, sou amigo do cara até morrer. É teia de aranha total o negócio, entendeu? Eles têm uma fidelidade um com o outro, mas porque envolve outras coisas que não deveriam, né? Depois passou um tempo, continuamos em oração, e Deus me mostrou um hospital bem antigo, assim, sabe? Aqueles hospitais bem de filme de terror americano, pois é. E eu vi a presidente, né, a Dilma, que na época ela tava se recandidatando, e eu vi ela, eu a vi sem pele, sabe? Tipo, em carne viva, assim, em carne viva. E ela tava bem brava, assim, e ela tava deitada num leito, naquelas camas antigas, bem enferrujadas, assim, e tinha outros homens deitados com ela, uns senhores antigos, né, e Deus tá me falando, essa é a antiga política. E aí vinha umas pessoas novas que estavam de enfermeiros, tratando a Dilma e tratando esses outros políticos que estavam juntos com ela. Eu só vi homens ali, não vi nenhuma mulher além dela, e ela tava deitada na cama, assim, só com lençol, e tinham arrancado a pele dela inteira, sabe? Tipo, ela tava só carne. E quem tava tratando, Deus me falou claramente, essa é a nova política, a política que eu desejo pro seu país, né? Mas a velha política, ela vai ter que se deixar ser tratada, e ela só vai se deixar ser tratada quando ela chegar num ponto final, a ponto de arrancarem a pele dela. Pelos pecados, e por isso mesmo, né? Eu não sei quanto a vocês, opinião pessoal, ok? Mas eu acho que estão arrancando a pele da presidenta, sabe? Em todos os sentidos, porque ela deixou de prestar alguns favores e deixou de caminhar com algumas pessoas que a colocaram lá, talvez, né? E ela tá sofrendo, e a pele dela tá sendo arrancada tanto por nós cidadãos, por condenarmos todo o comportamento e todas essas coisas, pelas pessoas que estão ao redor dela mesmo, né? Eu consigo visualizar lá sozinha, entendeu? E Deus me falou, ore, e continue orando, e eu creio que isso ainda tá acontecendo. Eu creio que Davi será levantado, sim. Eu não sei se é exatamente a Marina, na época eu tinha plena certeza, né? Mas assim, eu não sei se é ela, talvez sejam filhos dela, ou talvez sejam pessoas com a mesma visão que ela, porque eu creio que essa pintura de Davi seja a geração, uma geração de obediência. E Deus tem falado isso, e não foi só comigo, várias pessoas viraram pra mim e falaram assim, olha, eu orei, Deus me falou que Davi ia ser levantado, e aí quando aconteceu isso na eleição, mas eu acho que nós como povo, nós não estamos preparados para isso, né? O brasileiro, ele é rebelde, nós somos um povo idólatra, não tô falando de catolicismo e idolatria a objetos, que os evangélicos adoram de condenar. Tô falando de nós idolatrarmos nossos líderes, nós idolatrarmos dinheiro, nós idolatrarmos nossos empregos, nós nos idolatrarmos, né? E tudo que a gente coloca acima de Deus. Deus, ele não é prioridade na nação brasileira, né? Hoje você pegar uma notícia lá do ministro, que eu não vou lembrar o nome dele, desculpa, e ele fala assim, não, a gente não tá tendo uma crise elétrica, Deus é brasileiro, me sai isso na capa de um jornal. Tipo, Deus é brasileiro, Deus dá um jeitinho, né? É essa a condição. E a gente adora falar isso. Deus é brasileiro, gente, vai dar tudo certo. Tipo, Deus vai dar um jeitinho. E não é assim que o negócio funciona, né? Então, o que eu queria deixar de recado pra vocês é isso. Eu creio que Davi será levantado. Eu não sei quando, mas eu creio que talvez mais em breve do que nós possamos pensar, né? Nomes também não sei, só Deus sabe, glória a Deus por isso, né? E Deus é bom, porque às vezes a gente pende a errar aí na fala.
E é isso, gente, clamar pela nossa nação, amá-la, parar de criticar o Brasil, sabe? Eu sei que tem muita coisa errada, eu sei que a gente vive num sistema que, enfim, mas é bíblico. Clame pelas autoridades acima de ti. Lute pela justiça social, lute para que venha o poder do reino, lute por sabedoria, ousadia. E eu oro pela minha presidenta. Eu oro, porque primeiro que eu não queria estar na pele dela, né? Porque acho que ela tá sendo engolida. Segundo, que não significa que eu discorde do posicionamento dela, que eu não a respeito como autoridade, né? Porque ela é a autoridade do meu país e deve ser respeitada. E a gente hoje em dia não respeita nem alguém no trânsito, quanto mais a presidente, quanto mais o governador e, enfim, todas essas crises que estão acontecendo. São falhas humanas, são. Deus falou, né? Deus falou faz um tempinho aí, através de algumas pessoas, que ele mexeria na economia do Brasil, enquanto o povo não se submetesse à vontade dele. E quando ele diz isso, é o povo, tá? Não é só o governo, não é só o presidente, não é só a nação. Nós continuamos sendo uma nação rebelde, onde a gente puder ganhar dinheiro, tirar vantagem da jeitinho, a gente vai. A gente quer faltar com honestidade, sim, porque a gente atrela o nosso jeitinho à sorte. Putz, dei sorte que o fulano esqueceu um dinheiro ali. Meu, dei sorte que eu achei um celular não sei onde. É um tal de deu sorte que eu não sei de onde a gente pensa que essas coisas podem acontecer, sinceramente. Isso tá mais enraizado na igreja que a gente pensa, sabe? E é isso. O que eu quero dizer pra vocês é: mantenham-se em oração. Agora mais ainda, porque mais bombas vão estourar e nós devemos honrar os nossos líderes, sim, sabe? Não importa se você gosta ou não, Deus não pediu pra você gostar da sua liderança, tudo bem? Se você abrir a Bíblia, chegar lá em Timóteo e tal, Deus fala assim, é mandamento, entendeu? Tipo, orar, clamar e suplicar, não importa se você gosta ou não. Deus quer que nós nos posicionemos para que o agir dele aconteça. Isso independe se a gente gosta ou se a gente não gosta. Deus fala que, eu não vou lembrar onde está a passagem agora, ele fala assim: ore para qualquer liderança acima de você, seus governantes, enfim, para que a sua vida seja tranquila e vá bem. E o maior interessado em querer que a minha vida seja tranquila e vá bem sou eu mesma, certo? Agora, se eu não tô nem preocupada e esse desdém, indiferença não é de Deus, amém? E Deus tá aí pedindo de uma forma educada, né, que nós supliquemos pela nossa nação. De panorama humano, eu acho que as coisas não vão melhorar muito economicamente e tudo. Eu acho que a gente vai ter que chegar no fundo do poço para que o novo ciclo comece, né? Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo com a gente. A gente vai ter que dar uma quebra para acabar a nossa revolta, pra gente deixar de ser Saul. A gente vai ter que quase morrer igual ele, ou ficar num hospital com a pele arrancada, para ver se a gente aprende, porque nós realmente confiamos na sorte e confiamos em algo chamado destino, talvez, e coisas que nem... Enfim. Amém? Então é isso. Continuem orando. Deus abençoe vocês. E conforme Deus for falando mais coisas, eu falaria aqui pra vocês, tá bom? Deus abençoe.